Nossa, olha o cara. Não, olha o cara que tá sentado. Tipo, ele está espalhado, parece um puff. É o Podpah? É o podcast As Ideias, mano. As ideias, As mano. ideias, mano. Tá bom, vamos ver. Lá. Não, Eles, é as mas ideias, mano. os apresentadores são comunistas ideia, também? Vírgula, mano. Os apresentadores são comuna também? Todos são. Então é claro, né? Vamos lá, vamos ver. Então vamos deixa lá. eu- Ó o Puff, vamos ver se o Puff vai falar alguma coisa. Qual é a importância de se estar organizado num partido revolucionário? Porque isso é uma das coisas que mais me gera conflito nos últimos tempos, assim, de ficar pensando. E qual que é a importância no sentido prático mesmo da coisa, assim? Acho que é importante porque Ó, o são Renan. vários aspectos, né? O primeiro deles é que te Parece coloca um na pouquinho. coletividade. É a primeira coisa. Porque quando você é colocado junto com outras pessoas, você tem um debate de ideias que está acontecendo ali e você está com seus iguais. Sim. Tá ligado? Um partido político revolucionário, ele não tem o horizonte de vencer as eleições, por exemplo. Não, é só um bando de bobo querendo só Não, um fundinho de um partido partidário. Ele disputa. Não, é que se ganhar, maravilha, mas a gente sabe que o socialismo não vai vir pela via eleitoral. Oxi! Opa! Peraí então, peraí. Então você admite que você quer criar um partido contra a democracia. Você é antidemocrático? Não, é isso. Ele É quer isso, criar um Gaio, partido Fábio. contra a democracia. Ele acabou de dizer. Não, ganhar a eleição a gente não vai. Mas o socialismo pode vir de outra Mas eu acho forma. que sim, ele é bem aberto sobre isso. Não, tudo bem, cara, mas assim, você concorda que isso é crime, inclusive. É crime. Não, olha só. Eu Não vou... falar isso. Não falar ele isso, pode mas falar. fazer. O lance é tramar. O problema é o seguinte, eles vão. Provavelmente ele deve ir na seguinte linha. Estou tentando antecipar. Que o Partido Revolucionário serve para você organizar essa massa para orquestrar algum tipo de sublevação e tomar o poder e implementar o socialismo. É o que ele acabou de falar. O ato de fazer isso é criminoso. Sim. O ato de fazer isso é criminoso. Então, assim, em algum momento que ele tá falando, eles vão ter que fazer tal qual os bolsonaristas fizeram, através de um partido, e aí eles vão ter que, enfim, dar o golpe deles. Qual que é a opinião? É que eu não conheço direito ele, eu vi o pessoal comentando no chat ontem. Qual que é a opinião dele? Você sabe sobre os atos do dia 8? Eu não sei. Eu tenho opinião de algum outro, que é outra linha, né, mas é um outro cara do campo da esquerda, que virou deputado, que é o Vladimir Safatli, e o Safatli, ele tem praticamente inveja, ele já fez textos falando disso, da capacidade de mobilização antissistêmica. Sistêmica é um nome que eu não gosto, mas é uma mobilização antissistema que o bolsonarismo tem, ou seja, um potencial revolucionário grande que há no bolsonarismo e que não há mais na esquerda. Sendo que ele faz parte justamente dessa esquerda de boutique progressista, etc., que realmente não vai fazer revolução Por nenhuma. que a direita está com potencial revolucionário e não a esquerda, que historicamente tem o potencial revolucionário e faz as revoluções? É uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Eu é uma posso. excelente pergunta. Tem resposta. A resposta é a seguinte: em grande medida, houve uma substituição das elites em todos os países, especialmente no Ocidente, por representantes da universidade e de uma espécie de alto clero intelectual que não está a par e passo com a visão de mundo e com a cultura do homem comum. Então você tem um apartamento entre a elite e as classes médias e as classes mais baixas, e essa elite começa a influenciar de cima para baixo, com valores diferentes, com educação muito diferente. E aí, quando você começa a ter esse distanciamento, eles começam a impor essa visão. Então, assim, vai desde coisas no campo econômico, como, por exemplo, o resgate de bancos, mas não o resgate das pessoas vítimas dos bancos quando tem esses escândalos. O Wall Street começou por causa disso em 2008. Até essa agenda woke, vai para dar outro exemplo. E inúmeras agendas que são contra a visão do homem comum. Aí você começa a ter esse distanciamento, essas pessoas de classe média começam a pegar líderes populistas para enfrentar essa outra elite. E aí eles topam até destruir o sistema, porque essa elite, como ela é formada por gente que sai da academia, e a academia já está, vamos dizer, dentro do campo da esquerda há muito tempo, essa elite que ela vai ocupar grandes espaços dentro do judiciário, do executivo, legislativo naturalmente, mas especialmente executivo e judiciário, e aí a pessoa comum acha, meu Deus, eu estou vivendo num país que eu não me sinto mais parte disso aqui. Elege líderes populistas, e esses líderes populistas com eles querem derrubar esse sistema. Acaba acontecendo isso. Enquanto a esquerda, por mais que ela fale que tem um potencial revolucionário, tirando os caras que são comuna, que eles pelo menos exercem um discurso revolucionário, mas eles não vão pra prática, a esquerda ela tá dentro do sistema. E ela gosta e tá jogando de dentro pra fora. Like na live, pessoal. Vamos ver aqui que ele fala mais de interessante aqui. A gente vai votar na urna, pronto, agora acaba a urna. Não, isso não vai acontecer. Mas a gente acha que é um espaço importante. Então a gente condiciona as nossas táticas, né, que são essas ações, as nossas formas de ação, em direção à nossa estratégia.
Qual que é a estratégia? A estratégia é esse horizonte do que a gente está querendo chegar, que é a Revolução Brasileira. É construir um processo revolucionário no Brasil. Então, como que ele não explicou como ele Não, vai... mas é claro que ele explicou, tá bem claro. Ó, a gente não vai votar na urna para acabar com a urna, mas a gente vai unir pessoas que talvez os primeiros objetivos sejam ocupar espaços democráticos, mas no fim do dia, todas essas reuniões, esse quebra-quebra de ideias é para a gente conseguir instaurar uma revolução no Brasil, através, imagino eu, do convencimento popular, através, acredito eu, de canais como o dele. É isso. Ah, sei. Mas não vai acontecer. Dá play. Porque, parça, sim, sinceramente, não é nem papo de eu curto o socialismo, né? Eu tenho uma camisa escrita Leia Lenin, né? Porque eu curto, eu acho da hora. Porque é isso ou barbárie. É o que eu falei. É isso ou barbárie. Mano, é isso. O capitalismo brasileiro deu certo? Não, o Ele capitalismo deu. brasileiro realmente não deu certo. Pausa, Pra mim, pausa, adulto- pausa. Tudo bem, você pode apontar diversas críticas ao capitalismo, só que o que você está propondo a alternativa que você está propondo é uma alternativa absolutamente autoritária e violenta que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. E por que que o nosso capitalismo não deu certo? Basicamente porque, como o Renan sempre diz, você tem grandes oligarcas tomando conta, inclusive, do debate público e manipulando esse debate público. Hoje eu vi um vídeo do Elias Jabor falando sobre isso de o socialismo nunca deu certo. Ele fala que é a mesma coisa a gente falar que o capitalismo chegar em 1700 e falar que o capitalismo nunca deu certo, porque desde 1500 até 1700, até a Revolução Industrial o capitalismo era horrível. E é só a partir da Revolução Industrial que funcionou. Então ainda assim, o comunismo não deu certo, mas vai dar um dia. Quando blá, você blá, blá. pega, inclusive, enriquecimento dos países, mesmo antes da Revolução Industrial, os países que deram origem à Revolução Industrial, a Inglaterra de forma mais óbvia, mas os países que estavam melhor no, vamos dizer, no sistema econômico vigente ali, pré-capitalismo, eles estavam, vamos dizer assim, indo bem, comparado com o restante. Estavam indo bem. Países Baixos, a própria Bélgica, a Inglaterra. Não, e assim, eu não entendi qual Mas é a assim, alternativa o ponto que propõe. ele tá querendo dizer assim, é muito. No começo do capitalismo não estava indo bem, e agora são, sei lá, temos temos 100 e poucos anos de ideias socialistas aí. É um processo ainda que vai maturar. O Ricardo acha, por exemplo, que o futuro vai ser muito socialista. O futuro vai muito nessa linha. E a gente pega exemplos de crescimento econômico como a gente tem na China e no Vietnã, e nós vemos coisas nessa linha. É isso que o Jabor usa. Ele Entendeu? usa a China como A exemplo. China é um exemplo, entendeu? Então, assim, a gente tem que tirar um pouco certas coisas. A experiência socialista do século XX inteira foi um gigantesco fracasso. Teve uma industrialização na União Soviética, teve um processo de industrialização, urbanização enorme, mas vamos lembrar que os ganhos técnicos que a humanidade toda passou naquele período, ela estava no universo socialista, assim como estava no universo capitalista. Esses ganhos técnicos ajudaram a aumentar a produtividade do ser humano naquele período de forma explosiva. Mas tudo bem, teve, mas assim, falhou, não aguentou a competição, quebrou. E quebraram e E caiu a todo China, mundo de a maduro. China só é o que é porque ela se sustenta a partir, inclusive, do comércio com países capitalistas. A abertura da China foi fundamental para ela crescer. Sim, a abertura foi Tem o quê? 70 anos? O quê? Que a China se abriu? Não, foi pouco tempo. imagina, Arthur, bem mais... Nos anos 90, o Brasil era mais rico que a China, cara. Cara, assim, a Não, China... não, não, não. Que a China Não, começou a a abertura... trocar não, com o mundo. não. A China começou a se abrir anos 80, 90. Vamos ver se ele fala mais alguma coisa Precisa interessante. de gente que mora aqui no Morumbi. Hã? E pra Ele mora no Morumbi. Morumbi? meia dúzia de gente que Ô, mora. Volta um Ele- pouco mais, volta um pouco mais. Ele é Volta um nosso pouco mais. vizinho. Você é que vizinho, é? irmão? Volta um pouco mais. Gaiofas, meu irmão, vem, vamos tomar um Deixa eu café ver o que ele aqui. fala. É isso, barbárie. Mano, é isso. O capitalismo brasileiro deu certo? Ele deu. Pra meia dúzia de gente que mora aqui no Morumbi. Não, pausa. Não, o Morumbi não é um bairro de pessoas que deram muito certo no capitalismo, É, cara. o Muito Morumbi pelo tá contrário. caideiro O aqui, Morumbi mano. tá bem caído. Tá bem Tudo caído, você precisa pegar Gaiofato. carro, justamente por conta desse fechamento de plano diretor que a gente sempre fala, tá? Quem deu certo mesmo e tá em São Paulo, mora lá nos Jardins, no Jardim Europa. Onde Ali mora você os- vê, Madalena. os donos das grandes empresas, casa de 50, 60 milhões de reais, Então, entendeu? eu tô pra dizer que assim, o Morumbi, assim, a maior parte da população do Morumbi mora em Paraisópolis, que é uma favela incrustada no Morumbi. Morumbi é um monte de casa vazia. O Morumbi Aqui é um pra horror. cima, só tem casa vazia, casarão vazio. Casarão Sim, vazio. por quê? Porque aqui o plano diretor é restritivo, as leis do zoneamento também são, então você não pode abrir comércio, você não pode construir do jeito que você quer, é uma O porcaria. que aqui. deu, afinal? Tá a votação? rolando ainda. Tá rolando ainda? Tá rolando e assim, tá naquela fase que é uma fase mais
enganadora, que é tipo, estamos ouvindo a sociedade. Então, nada. Então vamos lá, vamos ver se Para as ele... outras milhões de pessoas que moram em Paraisópolis, que é do lado do Morumbi? Mas existe uma dificuldade de você levar essas ideias dessa forma, porque, por exemplo, onde eu moro tem pobreza, tem miséria, mas também tem um mano que acabou de comprar uma CR-V da Honda. Lógico. Então, ou seja, tem um mano que tá na miséria, mas também tem um mano que tá lá lavando a Santa Fé dele. E aí tem um mano que tá numa miséria um pouquinho... também tá na miséria, mas tá melhor do que o outro que tá ali no barraco de madeira. O dele já é de alvenaria, mas não tem comida em casa. Entendeu? Então ele já se sente superior ao cara que não tem um barraco de alvenaria. Claro, Então, ninguém basicamente, quer tá na ele tá merda. dizendo que ele não vai conseguir implementar a revolução socialista dele porque o ser humano é arrogante e se sente melhor que o outro. Não, Arthur, Não, deixa, não é Arthur, isso. deixa o cara complementar. Acho que não é isso que ele tá falando. né? Então, é louco. E é muito louco essa parada. Como que você consegue levar isso pras pessoas pra dizer que isso é uma grande merda? Da classe média até o mais profundo da caminhada. Parça, é o trabalho de formiga. E eu gostaria muito de ter uma solução rápida, tá ligado? Meter a corrente do Zap, a verdade revelada e vários emoticons do lado, né? Gostaria muito que tivesse essa possibilidade. Não tem. É porque esse é o problema dessa galera comunista, porque assim, o discurso deles é necessariamente elitizado e é um discurso muito distante do que o proletariado quer. O proletariado quer ser evangélico, ele quer comprar o carro que o cara falou. Quer ser patrão. O ganhar proletariado quer ser dinheiro. patrão. Isso, quer E- viajar, e o mostrar no proletari- WhatsApp, no Exato. Instagram. E isso já foi notado pela esquerda há muito tempo. Né? Isso já é um debate que a esquerda tem há muito tempo sobre isso. E o proletariado ele não segue um determinismo histórico específico. Né? Que eu vou me rebelar aqui e tal. Não. O que aconteceu com na Rússia, a Revolução Russa em 17, não foi também exatamente... o proletariado se organizou numa gigantesca sublevação. Foi uma vanguarda que houve ali. Uma vanguarda do proletariado. Uma vanguarda revolucionária ligada ao E partido. outra, a população era muito menor. Não é? Você não precisava... Quantas pessoas tinham na Rússia na época da Revolução Russa? Cara, não sei. Mas assim, não tinha população. 220 milhões de pessoas como tem no Brasil. Você fazer uma revolução nacional era muito diferente. Né? Assim, grandes revoluções armadas hoje no mundo são muito difíceis. Por isso que eu acho que a perspectiva que esses caras têm é uma perspectiva muito ambiciosa, porque eu não vejo como eles fazerem. Sim. Mas tem uma coisa também. Eu acho que o mundo, o Ocidente, ou as formas que o Ocidente vive, elas estão em ebulição. E a gente vai ter um período assim que as democracias ocidentais vão passar por grandes apuros. Não, eu também E aí acho. eles ganham, vamos dizer, as oportunidades históricas deles na cabeça deles. É que eu acho, cara, você concentrar meios de produção na mão do Estado é impossível. Com populações gigantes, com as pessoas cada vez Pelo mais... contrário, com a técnica, o Ricardo faz um programa comigo, cara, esse é o ponto. Com a técnica, computadores de grande processamento, talvez até a própria capacidade de cálculo do preço, que é o grande problema que o socialismo teve na hora de ser implementado, a ideia de fazer o cálculo do que deve ser produzido, dos preços, eles nunca conseguiam fazer, então você tinha gigantescas distorções e o mercado sempre foi capaz de ter esse ajuste em tempo real da oferta e demanda para a formação do preço. Talvez agora com essas grandes automações, com grandes inteligências artificiais, com computadores com grande processamento, você vá se aproximando disso. É uma coisa que o Ricardo estava comentando e é uma coisa que já pode estar à disposição de uma China da vida. A gente está indo para um processo, olha só, de automação, de concentração das grandes produções, de tecnologia em escala assim, avançadíssima e com velocidade aumentando. Então, por que não certas barreiras que eles que eles tinham anteriormente, as barreiras vão serem derrubadas agora? O Ricardo trouxe isso é um ponto. Por isso que o Ricardo acha que há um perigo socialista / comunista vindo aí, de um avanço, de uma expansão desses caras, porque o momento não é necessariamente ruim para eles. A técnica, ela os auxilia. E pro Marx a técnica sempre foi muito amiga. Ué, a Ele é amigo da inteligência técnica. artificial não tem capacidade de planificar Sim, uma o cara vai pôr economia? no chat GPT. É que assim, Exato. aí você precisa... O que ele tá falando, Renan, é o seguinte, aí você vai encontrar uma segunda barreira, que assim, você precisa de uma capacidade de processamento de dados absurdamente alta, e aí você vai precisar da evolução, inclusive dos hardwares, né? Porque aí é muito dado em tudo quanto é lugar do mundo, o tempo todo, trabalhando em tempo real, interconectado, que é algo possível de se chegar. Eu entendo, é uma nova forma de pensar. Primeira vez que eu tô lidando com esse novo horizonte, vamos chamar Eu assim. discordo do Ricardo, eu acho que o futuro vai ser o futuro imaginado ali pelo Tyler Durden do Clube da Luta e jogos mais distópicos, tipo Outer Worlds, que é corporações e corporações, cyberpunk.
É um mundo muito pobre, Mas muito isso- mas desigual. Mas muito isso desigual faz e- parte do que o socialista acredita. Ele acredita que o acúmulo do capital vai ficar cada vez maior em grandes corporações que fazem tudo e vai ter justamente esse proletariado gigantesco se revoltando contra isso. É que assim, o grande problema, assim, nós vamos ter uma massa de pessoas que não vão ter muito o que fazer. Não. Aí é outro Automação. problema, que é o lance do. Que é o que eu não. Bem-vindo, Esse futuro não me aterroriza. Que é o assim, você vai ter pessoas altamente qualificadas. Bem-vindo. Vai. Não tem, porque obviamente a gente não tem um recurso pra fazer isso. Você falou, Porque a gente- se tem alguma coisa interessante, você soltou bem na hora que falou, não tem. Vai lá. A gente está propondo um projeto de subversão. Então é o trabalho militante. É o trabalho de falar, conversar. Mas é até um negócio que vocês falaram, e eu acho que é importante salientar aqui para quem está escutando, para quem está vendo, que eu acho que o trabalho da militância não é tanto um trabalho de falar, mas é o contrário, é um trabalho de escutar. Ai, Eu acho que nossa. Vai lá, o politicamente correto. Volta É outro pra base, mindset. mano, tá ligado? Eu acho Foca que tá na faltando um solução, no mindset, problema, mano. É o Vai lá. mindset Dá revolucionário. play aí. Bem-vindo, Flávio. Assim, né? Quem sou eu para falar o que é ou não um bom militante, né? Longe da minha posição de dizer isso. Mas falo da minha postura enquanto professor. Então tá, ô Por que professor. que Escuta tenho que. consciência disso. Aliás, um beijo para os meus alunos que se estiverem me assistindo aí, amo vocês. Nossa, o pessoal Qual tem que filho, é professor a de- importância, né? Imagina É teu você filho e falar, primeiro pai, olha meu se professor colocar aqui. numa posição de fragilidade. De você dizer e falar, me diz, o que você está sentindo? Me fala os seus anseios, me fala as tuas paradas. Eu quero te escutar. Porque aí quando a gente escuta, é como se a gente liberasse, né? A gente fala, é como se o outro fala, agora eu tenho um espaço. Mano, com esse papinho mole, você nunca vai fazer uma Coach, revolução, velho. irmão. Você é um revolucionário, você é nunca vai coach. Eu não fazer. entendi qual é que é, velho. Agora, assim, uma coisa que eu acho muito difícil Que deles ouvirem é assim, papinho, irmão. cara, eu quero muito um planejamento centralizado em que você socializa todas as minhas coisas. Você não vai escutar isso. Eu acho que o socialismo está fadado ao fracasso, porque apesar de você ter, sim, a possibilidade de novas técnicas concentrarem o poder de forma mais eficiente em grandes grupos de controle, no fundo, cara, a nossa natureza é uma natureza capitalista. Se você pega uma pedra e você lasca a pedra e faz uma ferramenta, você tem a sensação de que aquilo é a tua ferramenta. Entendeu? E é isso. Peraí, deixa eu O só Renan tá pausar. quieto por quê? Que ele não pode vender, Renan, é o isso? que aconteceu, Renan? Ele não pode Por vender. que você ficou triste? Porque eu interrompi demais o Arthur, me senti mal Aí, educado. aí ele não pode vender, ele fica assim, ó. Não cara. Renan, desculpa, não fica mal. A Não gente fica gosta triste, de cara. você. Presta atenção no professor ali, ó. Me senti Ó, mal, me é senti que- mal, me senti mal. Isso, ó, o professor tá falando que a gente precisa ouvir. Se você quer fazer uma revolução, primeiro você precisa ouvir os Ele anseios. tava ouvindo. Daí você e pega um aprendendo fuzil e com o mata essa professor. pessoa. tá ligado? Mas- Se mas você primeiro ouviu o que ela não ouve. quer que ela queira, você quer que ela queira, aí você mata ela e o problema tá Exato. resolvido, cara. Revolução feita. Imagina o Che Guevara falando assim: o que você quer? Revolução, sobreviveu. O que você quer? Quero capitalismo e liberdade. Tudo. Pronto, cara. É a solução do mundo. Agora eu posso ser escutado. E aí nessa escuta, nesse processo em que eu falo e o outro me escuta e me devolve com pergunta, né? Mas o que você acha? Por que você acha? Vamos conversar sobre isso, vamos trazer essa... Ah, quando o Arthur faz isso, o pessoal bate nele. Não, não Exato, o funciona. Arthur já propôs essa não deu estratégia e ele certo. foi agredido. Dá play. as ideias, entender que cada coisa tem seu tempo. Então não adianta, né? Imagina, se eu colasse no Galo, por exemplo, e o Galo é esse parça, né? Que tá com a casa de alvenaria e com a geladeira vazia. Você tem que entender que o socialismo, o marxismo, o leninismo, a teoria revolucionária... Parça, você ia me ouvir? Não. Acabou, não ia. Não ia, sabe por quê? Porque eu sou palestra. Ninguém quer ser palestrado. Todo mundo quer palestrar, né? Porque a gente vive na sociedade da palestra. Mas a gente tem que entender que, para que a gente possa ser escutado, a gente tem que dar o exemplo. A gente tem que escutar. A gente tem que ter a humildade Nossa, cara, de que parar papinho e furado, É que tá bem chato. nossa, cara, que coisa idiota, Achei que mano. ele ia falar de revolução. Puta, esse é mas tá- revolucionário. Imagina Ah, o Trotsky vendo desse vai, cara você não vai. falando que ele quer escutar as pessoas, mano. Pelo amor de Deus, velho. Cara Virou coach.